Boa noite. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos, ainda falando do pensamento, né? Lei de Liberdade, capítulo 10, e Kardec dá a essa questão do pensamento o prestígio, né? o privilégio, o espaço de um item inteiro falando da liberdade de pensamento. Porque a experiência do pensar, ela é a mais livre de todas as nossas experiências, né? O pensamento, ele é a experiência mais dinâmica, que mais se movimenta e mais livre, né? Mais ampla, mais dilatada do ser humano é o pensamento. Através do pensamento nós podemos viajar, fantasiar, sonhar, conceber, imaginar coisas, né? Então o pensamento é esse, como diz o Lupicínio Rodrigues, naquela canção que a gente canta de vez em quando aqui, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? E é verdade. Quando tudo nos falta, ainda nos sobra o pensamento, né? A gente está lá, o sujeito está lá preso, no cárcere, né? O que sobra para ele? Pensar, sonhar, fantasiar, imaginar. O sujeito está preso numa cama, o que resta para ele? Pensar, sonhar, imaginar, ter saudade, né? Memorizar coisas, né? Trabalhar com o pensamento. Então, o pensamento é essa dimensão da nossa experiência absolutamente livre. Nós somos livres para pensar. No entanto, o pensamento, ele é um animal difícil de domar. Em geral, nós não conseguimos controlar os nossos pensamentos. Eles vêm, vão, passam, né? E, independente da gente querer ou não, eles acontecem. A gente pode se fixar neles ou pode tentar, né, pensar em outra coisa, mudar o pensamento. Mas, de vez em quando, ele vem. É aquilo que, em geral, a gente chama de pensamento intruso, né? Do nada chega aquele pensamento que pode ser agradável, pode ser desagradável, pode ser bonito, pode ser feio, pode ser triste, pode ser alegre. Ele pode provocar em nós prazer, dor, culpa, sofrimento, conflito, ansiedade, né? Então, o pensamento é uma experiência muito rica, diferentemente da nossa experiência concreta, objetiva, que nós poderíamos chamar de muito precária. O nosso corpo é muito precário. Tudo em nós, materialmente, é muito precário, né? A gente perto de um camelo, ou de um elefante, ou de um cavalo, né, é muito menos forte, é muito menos capaz, é muito menos resistente em geral. O ser humano é um animal frágil. O bebê humano, por exemplo, é de uma fragilidade incrível. Se não tiver quem cuide, né, ele não sobrevive. Então, a nossa experiência física é muito precária. Eu gosto dessa palavra. Ela é de uma precariedade muito grande. O que nos salva, o que nos torna senhores do mundo, é a experiência do pensar. E nós falamos um pouco do pensamento de Platão, do surgimento da metafísica, etc. E hoje nós vamos entrar num aspecto muito importante, que na história da filosofia, e sendo espiritismo também filosofia, é importante que a gente tenha uma noção de como isso se dá. No fim da Idade Média, né, início da Renascença, etc., ainda antes do Iluminismo, nós vamos ter o surgimento de um grande literato na Inglaterra, que é William Shakespeare, e um grande pensador na França, que é René Descartes. Um no campo da filosofia, o outro no campo da literatura. A articulação entre William Shakespeare, no campo do drama, da literatura, etc., e o pensamento filosófico, chamado cartesiano, vão fornecer ao mundo aquilo que nós chamamos de a fundação, a criação, a invenção do que a gente chama no mundo contemporâneo de subjetividade. Então vamos pensar que há, né, na nossa experiência, fenômenos objetivos que dizem respeito ao mundo prático, físico, objetivo, palpável, concreto,
material. E há experiências subjetivas, aquelas que dizem respeito a tudo aquilo que não se pode pegar, palpar, medir, pesar, os nossos sentimentos, nossos afetos, nossa inteligência, nossa criatividade, nossos medos, nossos desejos, nossas culpas, enfim, não é aquilo que é abstrato em nós. No entanto, até essas duas figuras, não se tinha muito clara essa divisão, né? Na verdade, o homem era muito preocupado com a compreensão, né, de teorias e daquilo que está fora dele. Então o homem queria compreender a terra, o mar, não é? Mesmo assim, o conhece-te a ti mesmo de Sócrates não era um conhece-te a ti mesmo de cada um de nós, era um conhece-te a ti mesmo, o conhece-te enquanto espécie, né? Ser humano, né? Porque existiam categorias, o homem, a mulher, o escravo, a pedra, o bicho, a planta, a criança. E o homem, se você é homem, conhece o que é o homem. É nesse sentido que Sócrates dizia o conhece-te a ti mesmo, né? O membro, o integrante de uma categoria que a gente diria uma categoria ontológica, né? Isso que é ser homem, né? No entanto, o conhecimento que a gente hoje diz de si mesmo, né? Então, eu conhecer um pouco de mim mesmo, André, a Dona Maria conhecer um pouco dela, Dona Maria, o seu Antônio conhecer um pouco dele, seu Antônio, é algo que vem com a modernidade, que é esse período do fim da Idade Média para cá, né? Então, o Descartes, quando ele escreve o Discurso do Método, lança as bases teóricas daquilo que se conhece no mundo moderno como ciência, né? O que é uma ciência? O que um conhecimento precisa ter para ser chamado de científico? Nós sabemos, no campo da teoria científica, que no campo da filosofia chamada de epistemologia, que um conhecimento, para ser considerado ciência, ele precisa de 3 elementos. Primeiro, um objeto definido, quer dizer, não há ciência sem um objeto, sem aquilo que se estude, né? Allan Kardec, por exemplo, conhecedor disso, e pouca gente se dá conta disso, né? Quando ele escreve o Livro dos Espíritos, na primeira página, embaixo do título, ele deixa claro qual é o objeto da doutrina espírita. Alguém se lembra disso ou não? Qual é o objeto da doutrina espírita? É o objeto, aquilo que a doutrina espírita se propõe a estudar. Está aqui, ó, nessa primeira pagininha, ó, logo no início, nesse textinho aqui, né? Ele deixa bem claro, ó, vou ler. O Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita sobre, aí ele vai, a partir desse sobre, ele está deixando claro para o leitor que ele pretende que esse novo conhecimento seja considerado uma ciência, e, para tanto, ele já deixa claro qual é o objeto dessa ciência, quer dizer, aquilo que ela estuda de forma bem definida, né? Então, por exemplo, qual é o objeto da medicina? O objeto da medicina é a cura das doenças. E ela conta com o apoio de outras ciências específicas auxiliares. Por exemplo, a anatomia, né? Que é uma ciência que estuda a morfologia do corpo humano, né? Então, a anatomia, anátomos, né? A forma do corpo humano, a forma dos nossos órgãos, né? Como que se compõe o corpo humano. O funcionamento desse corpo, dessa anatomia, já é estudado numa outra ciência, né, que é a chamada de fisiologia, que está caminhando junto com a anatomia, mas não se confunde com a anatomia. A anatomia é uma coisa, a fisiologia é outra coisa. Por isso que a anatomia a gente estuda no cadáver, porque é forma, mas a fisiologia não tem como estudar no cadáver, porque ele não funciona mais, né? Nós vamos contar, por exemplo, com a semiologia, o estudo dos sinais, dos símbolos, dos signos, né? Então, são várias ciências, que é a farmácia, né? Qual é o objeto da farmácia? As substâncias, a procura de substâncias que possam vir a curar doenças, que não se confunde com a medicina, que é a cura, inclusive, que vai além da farmácia, né? Que vai para a cirurgia, para o diagnóstico, etc. Qual que é o objeto do direito? As leis da sociologia, a sociedade, né? Da psicologia, o psiquismo do ser humano, comportamento, da antropologia,
não é? As sociedades humanas, qual é o objeto da pedagogia, o educar, a educação, a formação, né? Então, cada ciência tem que ter um objeto definido. O objeto da doutrina espírita é esse aqui, ó: a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores, através de diversos médiuns recebidos e ordenados por Allan Kardec. Então, o que é a doutrina? Qual é o objeto da doutrina espírita? Está aqui, ó: imortalidade da alma, natureza dos espíritos, a relação deles com os homens, as leis morais, a vida presente e o porvir da humanidade. Esses são os objetos, quer dizer, aquilo a que a doutrina espírita, enquanto ciência, se propõe a estudar. Então, esse é o primeiro elemento. Qual é o segundo elemento que faz um conhecimento ser científico? A presença de um vocabulário próprio, que na linguagem científica é chamado de terminologia, né? Então, a doutrina espírita, por exemplo, tem uma terminologia específica, né? Nenhum outro conhecimento usa a palavra, por exemplo, perispírito. Isso é próprio do espiritismo, né? Mediunidade ou mediunismo são expressões próprias do espiritismo, né? Psicografia, psicofonia, ectoplasmia são palavras próprias da doutrina espírita. Então, ciências específicas têm vocabulários próprios, assim como quando a gente vai no médico, ele não diz que o sujeito sofre do coração, ele diz: olha, o senhor tem uma cardiopatia, né? Ele usa uma linguagem específica médica, né? Que é para não ter dúvidas, não ficar dúvida, é a busca de uma verdade muito específica, muito própria, né? E o terceiro elemento que faz de um dado conhecimento uma ciência é a presença de um método de pesquisa, quer dizer, de um caminho que possa levar a determinadas conclusões, ou determinadas verdades, ou determinadas descrições mais precisas de um dado fenômeno. Então, qualquer conhecimento que tenha esses três elementos, um objeto definido, uma metodologia própria e uma terminologia específica, pode ser chamado, do ponto de vista teórico, no campo das ciências, de científico, né? Bom, muito bem. Quem que trouxe isso para a gente? Foi esse pensador chamado René Descartes. Até hoje, quando a gente fala assim, quando a gente ensina para as crianças, né, na escola, o que é o homem? Animal racional. Esse animal racional, ele é uma herança do pensamento cartesiano. Quando a gente olha para alguém e fala: nossa, não tem lógica isso que você está fazendo. Isso é uma herança do pensamento cartesiano. Quando você diz: a cabeça está em cima do corpo para que a nossa razão domine, né, os desejos do nosso corpo, né? Isso é um pensamento cartesiano. Aplica-se até o pensamento cartesiano ao Evangelho, né? Quando se diz: orai, vigiai e orai para não cairdes em tentação. É muito comum, principalmente na tradição medieval cristã, falar que a carne é... Eu sou contra isso aí, porque eu acho que o problema não é quando a carne é fraca, é quando o espírito é fraco e o corpo é forte, aí é um problema, né? Porque quando a carne é fraca, é tão fraca que não vira nada. Se a carne está fraca, é uma beleza, porque não tem tentação no mundo que fortifique a carne. Mas se a carne está forte e o espírito está fraco, aí o tinhoso sopra o carvão e a brasa toma fogo de tudo. Então, essa ideia de que pensamento, corpo, alma, a carne, essa coisa de o silício, né, tem lá no Evangelho, né, o verdadeiro silício, né, aquelas ordens de monges que ficavam se, né, chicoteando e tal, isso é cartesiano. Olha que interessante. Por que é cartesiano? Porque essa ideia de que nós somos duas coisas: razão, lógica, pensamento, e corpo, carne, desejo e etc. Durante quanto tempo isso durou? Até hoje. Até hoje, o nosso dia a dia, a nossa rotina, o nosso cotidiano,
está permeado por esse senso comum que é cartesiano. Essa ideia de separação entre corpo, alma, pensamento, né? Olha, a minha mente tem que dominar o meu corpo, esse negócio, a força da mente e tal. Isso tudo é cartesiano. Dentro da doutrina espírita, nós temos uma herança cartesiana tremenda, né? Quando a gente fala assim, o espírito é semelhante a um pássaro na gaiola do corpo. Isso é cartesiano. É como se eu pudesse separar a qualquer momento o meu corpo do meu espírito. Mas, na verdade, enquanto a gente está encarnado aqui, está tudo junto. Fica difícil essa separação, né? Eu não consigo pensar em mim pensando sem o meu corpo, né? Sem, né? O núcleo do meu pensamento, quer dizer, o ponto de contato meu com o mundo, pelo menos agora, são esses olhos. Se eu ficar cego, tá bom, mas eu não consigo, sei lá, só se for um fenômeno, sei lá, místico, metafísico, sobrenatural, né, para se enxergar com outros olhos, que é a mediunidade, etc. Mas para o homem comum, né, na nossa realidade do dia a dia, é muito difícil essa experiência. Tudo que a gente faz depende do nosso corpo, inclusive pensar. Por isso que quando a gente toma um medicamento muito forte, né, isso altera, né, as sinapses, etc., deixa o nosso cérebro comprometido e a gente fica grogue, não fala coisa com coisa, não lembra das coisas, é capaz de fazer coisas, né? Por exemplo, a ingestão de substâncias psicotrópicas, etc., alteram, né, o nosso cérebro e a gente fica muito doidão, não sabe o que faz, não lembra o que faz, não sabe o que fala, esquece, troca as coisas, alucina, delira e etc. Né? Por quê? Porque não dá para a gente pensar no pensamento sem essa experiência agora estando no corpo. Quando a gente desencarnar, vai ficar mais fácil entender isso, mas por enquanto é muito difícil para a gente experimentar isso porque a gente tem corpo, e esse corpo é muito importante para a gente, tudo passa por ele, nesse contato com o mundo que aí está, né? Bom, voltando um pouco então para o Descartes. A máxima cartesiana, que todo mundo conhece, é o penso, logo existo, né? Esse penso, logo existo, num sentido mais básico, né? Assim, olha, se eu penso é porque eu existo, quer dizer, o existir estaria condicionado ao pensar, né? Quem não pensa não existe. Os filósofos mais sofisticados, né, vão traduzir assim, bom, então essa planta, por exemplo, essa flor, ela não pensa, então ela não existe, concorda ou não? Ela não existe? Não, ela não existe. Por quê? O que seria a existência, no sentido cartesiano? A existência é a consciência da existência. Só a existência é quando há consciência da existência. Então, os filósofos, eles vão usar um outro verbo para falar da planta. Eles vão falar que a planta não existe. A planta é. Ela é planta, mas ela não existe. Por que ela não existe? Porque ela não sabe que existe. Então, apenas quem existe? Quem sabe que existe. E qual é o único ser que sabe que existe? É o homem, né? Ah, não, o meu cachorro é porque você não conhece. Vocês já notaram que todo mundo que tem um animalzinho acha que o seu animalzinho é diferente? Vocês já notaram ou não? E o duro é aquela gente chata que quer te convencer disso. Aí a pessoa te prende num canto e ela quer te convencer de qualquer jeito que o bicho dela é diferente. Olha, você topa passar 3 dias na minha casa para você ver o que eu estou te falando. Né? É como, eu digo que animaizinhos são como os nossos filhos. A gente sempre acha que os nossos filhos também são especiais. Em geral, eles não são. Eles são tão medíocres quanto todos nós. E vão ser seres como todos nós, estranhos e sem muita importância. Vocês estão chocados? Mas a vida é assim. Se eu fosse um imbecil, eu ia estar aqui falando que imbecis falam. Que Deus te ama e você é especial. Isso é imbecil. E por que é imbecil?
né? Porque ele não te ama porque você é especial. Primeiro, não dá para saber se ele te ama, porque o amor é uma experiência o quê? Humana. E falar do que Deus sente ou não é no mínimo pretensioso. Segundo, se ele te acha especial, é porque os outros não são. Então ele é injusto. E se ele é injusto, ele não é Deus. Ou seja, você, se for especial, é tão especial quanto qualquer um. E se é tanto quanto qualquer um, você não é. Faz sentido ou não? Então, mas o mundo está dominado por um fenômeno terrível chamado burrice. E as pessoas falam coisas idiotas, à torta e à direita, e a gente acha lindo às vezes, o que mostra que a gente é semi-idiota. Agora, isso é muito pouco poético? É pouco poético, é mais gostoso se achar especial. Não, a gente está aí na luta. Deus, sei lá, se ele sente, porque sentimento também é uma palavra inventada pelo homem. Quer dizer, falar de Deus é muito complicado, porque é muito pretensioso, né? Se a gente não entende nem a si mesmo, como que a gente vai querer entender o que Deus sente, o que ele faz, como que ele sente, por quê, quando, por que ele nos criou, sei lá, né? De qualquer maneira, devia estar um tédio a vida dele, né? É como diz o Woody Allen, né? Deus existe, ele só não quer se envolver, né? E é verdade? Por quê? Porque, eu pedi para Deus me fazer passar no vestibular. Vai adiantar? Não, se você não estudar, você não vai passar. Então Jesus não me ama. Ama. Só que ele não tem nada a ver com isso. A vida é sua, o vestibular é seu. Quer dizer, é muito precário esse pensamento, né? Então, vamos pensar assim, o que é o Descartes? Quando ele diz, penso, logo existo. O que ele quer dizer? Que a existência, num sentido mais profundo, ela acontece, a gente só pode falar de uma existência, quando há uma consciência do ato de pensar. Agora preste atenção para não perder o fio da meada. Vamos pensar um espelho contra o outro, não vai ao infinito? Então, na verdade, quando eu digo eu penso, na verdade não é que eu penso que penso. E alguém vai dizer, eu penso que penso que penso. E o outro vai dizer, não, eu penso que penso que penso que penso. Ou seja, voltar-se o tempo todo para a experiência do pensar que cria o ato de existir. E isso acontece quando? O tempo todo, né? Porque, na verdade, quem aqui fica o tempo todo? O que eu estou pensando? O que eu estou pensando? Ninguém. Você pensa e nem se dá conta que está pensando, porque o pensamento é automático e ele é o tempo todo. Mas, de repente, você, em algum momento, é capaz de parar e começar a pensar nas características daquilo que você pensa, no porquê está pensando, no que esse pensamento te remete, né, em como esse pensamento gera em você sensações, sentimentos de estranheza, de culpa, de saudade, de tristeza, de alegria, de desejo, enfim, né, de prazer, de êxtase, né, de espiritualidade, seja o que for. E nesse momento em que a gente se percebe capaz de pensar sobre o pensar, é que nós temos consciência de que existimos, né? Por exemplo, o Sartre vai inclusive dizer isso, né, que o homem sofre porque ele é o único ser que sabe que morre, né? Um cão, ele não sabe que ele é cão. Aliás, ele não sabe nada. Ele tem desejos, ele tem fome, ele tem sede, ele tem frio, ele tem medo, ele tem agressividade, né? Mas ele não tem essa consciência. Se alguém falar, é porque você não conhece o meu cão. Tem gente que insiste, entendeu? E aquele povo que chega e fala assim, como é que você sabe que o cão não pensa? Você não é cão? Né? E aí a resposta é simples, é porque o cão, né, existe aí há milhões de anos, sei lá, e nunca conseguiu construir cultura, nunca escreveu livros, não tem biblioteca, não tem universidade, não tem medicina, depende da gente. Então é isso, é por isso que a gente sabe, quer dizer, o homem é este ser capaz de criar um universo paralelo. Esse universo paralelo é aquilo que a gente chama de
o universo da cultura, que alguns, teoricamente, num sentido mais amplo, vão chamar de universo do espírito. Então, nós criamos coisas do espírito. Isso nos diferencia de plantas, de bichos, né? Animais, plantas, eles são, mas eles não existem, porque eles não sabem que são. Eles não pensam no que pensam. Eles não têm consciência de que pensam. Eles não têm consciência de que vão morrer. Eles sofrem, mas não têm consciência do sofrimento, né? Só o homem tem. E isso nos faz, inclusive, sofrer muito mais, porque a gente sofre com o sofrimento e sofre com as dúvidas, indagações e questionamentos, né, sobre aquilo que nos leva a sofrer e sobre o próprio sofrimento. Então, a riqueza de nossa experiência intelectual, cognitiva, etc., é muito grande. E é isso o que nos torna mais ricos, porque, do ponto de vista físico, a gente não é muito diferente de um porco, né? Tanto que tem pesquisa aí que falam de transplantes, né, de tecidos de porcos em seres humanos, que é muito parecido, né, o corpo do porco, os órgãos internos e etc., tamanho, né, com os nossos. Quer dizer, a gente não é muito diferente, né, de um chimpanzé e etc., né? O que nos diferencia? Esse elemento genético aí, que é um mínimo lá que nos diferencia de alguns outros hominídeos, etc., que nos tornaram esses seres estranhos, questionadores, cheios de dúvidas, de conflitos, criadores de um mundo cultural, de um mundo do espírito, da dor da alma, do psiquismo, desse universo intelectual, né, e que nos torna isso aí que somos e que nos faz sofrer, inclusive, né? Então, quando a gente diz que Descartes foi aquele que criou a subjetividade moderna, depois eu vou falar um pouco mais do Shakespeare, né, do Hamlet, ser ou não ser, eis a questão, né, penso, logo existo, né? A gente está falando, pela primeira vez um pensador chega e diz assim, olha, agora nós vamos conseguir pensar nisso. Pensar em quê? Pensar no ato de pensar, de uma forma organizada, né? Há algo em mim que pensa, certo? Eu posso pensar no meu próprio pensamento, então eu sou o sujeito deste objeto que sou eu mesmo. E isso na filosofia é chamado de reflexão. Flexionar quer dizer dobrar-se, re é de novo, dobrar-se sobre si mesmo. Então eu penso sobre aquilo que penso, penso sobre como se pensa, penso sobre quais são as formas do pensar. Para encerrar com conteúdo um pouco mais evangélico, cristão e etc. Essa experiência do pensar, ela é encantadora, ela é incontrolável, ela é rica, ela é bonita, não é? E ela é o caminho para que a gente consiga transformações em todos os níveis, né? Não só transformações do mundo, como transformações dos nossos valores, de certa forma. Nós nunca vamos, numa única existência, conseguir chegar à perfeição e mudar tudo. Isso é impossível. Mas a gente pode ir mudando aos pouquinhos, né? Então é muito comum, isso em todos nós nos sentirmos culpados por alguns pensamentos que temos. É muito comum a gente odiar, a gente ter inveja, a gente olhar com inveja para as pessoas, a gente ter vergonha porque teve um pensamento de cobiça, de maldade mesmo, né? Algo assim, fulano, sei lá, está doente, tomara que morra, sabe assim? Ou alguém foi à falência, bem feito, sempre foi o arrogante, lá, tá vendo? Bem feito, quem sabe aprende. A gente, em geral, se pega de vez em quando com pensamentos muito baixos, né? Muito difíceis, muito estranhos, né? Pensamentos maus mesmo. No entanto, quando a gente já é capaz de reconhecer esses pensamentos, se sentir mal de tê-los, mesmo não conseguindo não tê-los, ó que interessante. Uma coisa é não ter, a outra coisa é ter e colocar em prática, aí é terrível. E às vezes a gente coloca, viu? Coloca mesmo. Às vezes a gente não coloca diretamente, mas dá um jeitinho de alguém colocar pela gente.
mas já está melhor. Às vezes, a gente tem, não coloca em prática, mas fala. E isso gera mágoa, né, etc. Às vezes, a gente já não fala mais, só tem, mas torce pela coisa ruim. Está ruim também. Quando a gente tem o pensamento, né, mas já, embora tenha, se sente mal de ter, não queria ter, mas continua tendo, a gente já está melhor um pouquinho. Quando a gente, né, tem, né, e consegue se sentir mal e não ter mais, cortar, já está melhor. Numa outra encarnação, nós não vamos ter mais. Quanto tempo isso demora? Às vezes 5 encarnações, 10 mil anos, 2 mil. É lento? É lento. Né? Como diz o Emmanuel, a nossa experiência é de milhares de anos, de séculos aí de sombras, lutando contra um desejo de iluminação, de luz. Então, as sombras são um apelo muito grande para a nossa vida ainda. Se a gente já conseguir só pensar e já se sentir um pouco culpado com pensamentos ruins que a gente tem, a gente já está crescendo. E dá um jeito de que o mal que está no nosso pensamento não aconteça. De verdade. A gente está no caminho certo. E aí a gente vai estudando sem pressa esses itens aqui, tá bom? Uma boa semana a todos e vamos para as nossas vibrações.